Ti, o que dá pra fazer com uma nota de R$100? Putz, cara. Hoje em dia? Comer uma pizza, nada? Almoçar? Cara, e se eu te falasse que agora você consegue investir nos melhores fundos de ações do país? Deixar esses R$100, essa notinha, na mão das pessoas que estão acostumadas a bater o Ibovespa consistentemente ao longo dos anos. As melhores mentes que selecionam as ações no Brasil. Pois é, essa ideia maluca funciona, tá? Não é mentira não. E é uma colaboração do Stock Pickers, o Infomoney e a XP. Quer saber mais sobre essa oportunidade? É muito simples, eu preparei um vídeo especial explicando tudo. Depois você vai assistir, hein? Não vai me enganar não, hein? É só clicar aqui embaixo. Eu acho impressionante o fato, Nando, que essa entrada, eu fiz 100%, esse vídeo do FOF eu fiz 100% no improviso, né? Loucura, loucura. E ficou muito bom. Mas enfim. Uou! Tá começando mais um episódio do PQI Porque Invisto em uma tese e uma ação. Papo retíssimo hoje sobre uma companhia que talvez não esteja ali tão em voga nas discussões atuais, mas é um dos IPOs de maior sucesso do passado recente aqui no Brasil, que é Assaí. Um papel aí que faz parte da carteira da Encore, está ali nos atacantes, que eles chamam ali, né? Dentro da carteira deles, dentro do portfólio deles. E aí eu queria aprofundar um pouco, porque tem algumas questões peculiares ali na tese deles que me chamaram muito a atenção. E para isso hoje a gente vai receber o Igor Mota, que é o analista da Encore, responsável pela cobertura da empresa. Igão, seja muito bem-vindo ao PQI, sua primeira vez em um dos quadros aqui do Stock Pickers. Dito isso, quem é você no mercado em 30 segundos? Bom, vamos lá. Primeiro, prazer, Colasso aí, prazer pessoal do Stock Pickers. Eu sou a primeira vez aqui, mas, cara, a Encore já tá longa data participando aí. Então, estão quase com o cartão Black Fidelidade aqui do... Bom, eu sou cara nova no mercado também, então eu sou responsável aqui na Encore pela cobertura dos setores ligados à cadeia de alimentos, então desde varejo alimentar até a indústria alimentar, até o food service, tudo nesse meio de caminho aí. Eu tenho 2 anos de mercado e os 2 anos na Encore. Eu estou aqui desde dezembro de 2020. Eu cheguei cedo o suficiente para ver a cota 1, eu cheguei tarde demais para participar do documentário dos bastidores de Maastricht. Inclusive, recomendo para quem está assistindo aí. Cara, um trabalho super legal que o pessoal fez. Mas, inclusive, se quiserem saber mais sobre o nosso trabalho, um material super legal. A gente aqui investe, então, exclusivamente em ações, estratégia long only e long bias. Long bias com um pouco mais de liberdade aqui para operar. E a gente tem o lado do quantamento também, da geração de dados alternativos, que acho que também nesse case ajuda pra caramba. Então, a gerar, fomentar a discussão para o pessoal aqui da análise fundamentalista e sempre estar em cima dos papéis. Mas isso dito, é isso aí. Passei um pouco dos 30 segundos, mas como eu não só me apresentei a Encore também, eu vou julgar que tá justo. Mas é legal, o Aragão já veio aqui também, mais um membro aí da Jovem Guarda da Encore. Eu também sou membro da Jovem Guarda, né? Tenho 25 anos apenas, então legal. Encore trazendo aí um pouco da filosofia, talvez da XP aí, de dar espaço pra galera mais nova que tá pedindo passagem. Muito bom, Igão, show. Bom, vamos falar do case de hoje. A gente gasta aqui esses primeiros segundos do PQI para colocar todo mundo na mesma página, porque a nossa audiência ela é muito diversificada. Então, o que é a Assaí? Como é que ela ganha dinheiro? Bom, vamos lá. Apesar da empresa chamar Sendas, né? Esse é popularmente conhecido como Assaí. A gente está falando, então, de um varejista alimentar, então, opera no formato de atacarejo. Então, diferente de um supermercado, acho que dos formatos mais próximos das zonas residenciais, aqui a gente está falando de um formato de varejo alimentar, que são lojas maiores, um sortimento menor, onde você tem uma preocupação maior com controle de despesas, para que você consiga reverter em custo do produto e em preço na ponta melhor. Então, para dar um exemplo, se você comparar com um supermercado, o supermercado tem uns 25% de margem bruta e uns 20% de despesa com o percentual da receita. Então, e no atacarejo a diferença é que você tem 15 de bruta e 10 de despesa. Então, é para você chegar no mesmo resultado, só que você chega com um preço melhor.
Então, acho que por conta disso, esse formato ganhou muita popularidade nos últimos anos, até porque no Brasil a gente está falando de um país relativamente instável, né? Então, com bastante inflação, com vários momentos de economia mais conturbada, esse formato tende a ganhar popularidade. E é o que a gente vê também no açaí. Então, acho que o principal equação que a gente olha em açaí, que acho que faz sentido, é tanto do modelo de negócios, que a gente acha que é um modelo vencedor, que acho que ele tem o seu espaço justo no setor de varejo alimentar, maior do que o que a gente vê hoje no setor, então ele ainda tem espaço para ganhar share, em um setor super resiliente, porque é alimento, né? Eu acho que é o consumo menos discricionário possível, todo mundo tem que comer. E esse cara consegue estar muito bem posicionado e ganhar share, até porque ele, dentro mesmo do cash and carry, do atacarejo, ele tem uma execução diferenciada. Ele ganha share tanto dentro do atacarejo, enquanto o atacarejo ganha share no varejo alimentar. Então a gente está falando de um cara que, se o setor foi de 15% para 25%, quase 30% do mercado, ele ganhou, cresceu muito mais do que isso dentro dos últimos anos aí. Perfeito. Agora, por que vocês estão tão otimistas com açaí nesse momento? Bom, acho que tem 3 pontos principais que, para a gente, norteiam o que a gente olha nesse papel e o que a gente acha que tem oportunidade aqui. Acho que o primeiro é o que eu comentei do setor, que é o que ele faz para a gente tem esse papel defensivo. Ele acaba, até que você comentou na carteira, assim, numa das atacantes, essa é uma boa discussão, porque ele tem uma natureza extremamente defensiva e tem um potencial de crescimento de poucos que você encontra na bolsa. Então, acho que ele consegue ter o lado bom dos dois, ele consegue ter a resiliência de uma defensiva e ter o crescimento de um atacante. Então, acho que isso acaba sendo um dos principais pontos que norteiam a nossa posição aqui. Então, a gente tem esse negócio do setor, esse diferencial da loja, que a gente acredita que é um formato vencedor, esse controle de despesas mais rígido, esse fato de você conseguir ter o preço melhor, em momentos como esse você ganha espaço. Então, aliado a isso, tem também a execução, porque a gente acha que é o que eu tinha comentado, dentro do próprio setor de atacarejo, o açaí tem uma execução diferenciada. Então, a gente gosta muito do time, do Belmiro, do Flamir, do Anderson, do pessoal lá da diretoria. A gente acha que o trabalho lá é muito bem feito. E a forma como é estruturada, das diretorias regionais, em que eles têm diretores para cada região do país, concentrando as compras, adaptando o mix para cada região, eu acho que é um know-how de operação nacional que só eles e o Atacadão têm, e que é muito difícil de replicar nessa escala. Então, a gente acha que... nesse ponto, eles têm também o formato Unit Economics de uma loja, o quanto uma loja gera de valor para eles, é muito benéfico. O ROIC marginal dele, o ROIC de uma loja, é coisa de mais de 20%, 25%. É um cara que, por ele ter esses aspectos de controle de custos, ter estoque menor na ponta, ele tem um capital de giro mais controlado, até mesmo se comparando com o Matheus, que acho que é na coisa que a gente pode até entrar. Mas acho que o principal ponto aqui é a execução. A gente acha a execução fantástica, tem a opcionalidade do Extra. Não a opcionalidade, né? Tem a alavanca de valor que o Extra vai gerar, que durante esse ano acho que começou com extrema desconfiança e agora eles estão começando a entregar e mostrando que, assim, são de fato pontos diferenciados, muito maiores do que as lojas atuais, com muito mais vagas de estacionamento. Para ter uma ideia, uma loja normal de atacarejo tem suas 200, 250, 300 vagas, tem Extra que ele está convertendo com 1.000 vagas de estacionamento. E isso faz uma diferença enorme, porque como são grandes volumes de compra, e não é uma compra de ser convencional, não é uma compra de proximidade, você precisa ter vaga para receber, e esse era um gargalo que eles comentavam que em lojas antigas eles estavam sofrendo, precisava ter manobrista em algumas lojas, o que não conversa muito com o negócio de você ter despesas menores, né? Então a gente acha que, assim, esses pontos têm muito valor para destravar, eles têm um guidance super agressivo, que eu acho que conforme o tempo vai passando, o mercado vai começando a entender que ele consegue entregar, que é 100 bilhões de faturamento em 2024. Então, a gente acha que todos esses aspectos micro do açaí, essa execução, todo esse track record, você tem o Belmiro na diretoria há mais de 30 anos de setor, provavelmente acho que a referência do setor no Brasil hoje, no varejo alimentar, e é um cara que está lá totalmente comprometido com a empresa, colocou esse guidance, ele bateu de frente no mercado, quando o mercado foi cético quanto a esse guidance, e está lá até hoje, e em vias de conseguir entregar. Então, a gente vê muito valor no time e na empresa em si, nessa execução. E em terceiro, eu acho que
a questão de preço. Eu acho que até comparando com os outros e vendo que é um cara pure player de cash and carry, puro atacarejo, a gente está vendo uma grande oportunidade de crescimento de lucro nos próximos anos, ao ponto de que hoje, se esse cara fica parado por 6 meses, você vai ter daqui 6 meses uma empresa extremamente barata, coisa de 10 vezes PI. Então, para a gente a gente vê muita assimetria. A gente acha que ainda tem, se o cara entregar o guidance, a gente ainda acha que é um negócio super bom para essa empresa. Agora, quando a gente olha a performance, eu abri falando isso, né? Mas quando a gente olha a performance dos IPOs recentes no Brasil, né? De forma geral, a foto não é muito bonita, não, né? 75% deles está entregando um resultado ali que deixa a galera meio triste. Só que dentre os nomes que surpreende, né? E que gera ali um resultado interessante aos seus acionistas em termos de valorização, né, do papel, é justamente essa aí, né? E olhando aqui, pegar até o year to date aqui nesse momento, até hoje, aqui, quanto? Opa, 61,25% até esse momento aqui, que a gente está gravando o programa, é a alta de açaí no ano, só neste ano, né? É uma alta bem expressiva, num segmento que, como você falou, né? É defensivo, mas muitas vezes ao longo da linha do tempo, eu lembro até de vários gestores comentarem isso, que era para estar sendo mais defensivo do que realmente estava acontecendo naquele momento, né? Mesmo depois de toda essa alta, vocês continuam achando que realmente tem uma perspectiva muito positiva, né? Eu sei que a alta é nominal, obviamente, mas, enfim, até para explanar junto com você, mesmo depois desse resultado todo, ainda assim, há uma perspectiva super positiva em relação ao papel. Sim, não, com certeza. Até dando um passo para trás, o que aconteceu com ele desde o spin-off, desde a listagem dele ali em março do ano passado? Era uma empresa que, dentro de GPA, dentro de PK3, valia mais que o grupo, e você tem um controlador que estava precisando destravar algum valor no ativo que ele tinha aqui no Brasil, que era PK3, e ele fez essa cisão. Então, acho que assim, o que ele fez no final acabou se comprovando certo, ele, somando os dois papéis, ele conseguiu gerar valor com essa cisão e deixou a oportunidade livre para quem quisesse investir só em açaí, conseguisse investir diretamente no papel, na tese de crescimento dentro do pacote de ativos que o francês tem aqui no Brasil. E eu acho que conforme o tempo foi passando, o pessoal foi vendo a tese, também a gente foi vendo uma deterioração do poder de compra, que tende a ser bom para esse cara, para ganhar participação de mercado. O papel foi andando. No próprio ano passado, ele já tinha andado bastante também. E acho que o grande baque ali foi a compra do Extra. A compra do Extra ali em outubro, até curiosamente, saiu no dia do meu aniversário. Então, saiu na virada do aniversário, saiu o fato relevante da compra do Extra. Então, para deixar o analista feliz. Né? Exatamente. Não, foi uma maravilha. E a partir daquele momento, o mercado começou a ter bastante desconfiança. Porque o papel era visto como um case, dando também um passo atrás, o controlador é relativamente polêmico por alguns movimentos corporativos, até a gente pode entrar mais detalhes disso na frente, mas isso foi visto como um movimento ruim. Os 4 bi por 70 pontos, até 70 pontos do Extra, 71 na época. E acho que a partir dali, somado com um quarto TRI, que a gente viu uma deterioração do poder de compra relevante, mesmo com inflação, o volume de compra no varejo alimentar estava apanhando bastante, a ação sofreu pra caramba, foi de 19 para 11, ou 12, ali na virada de ano, em janeiro. E o quarto TRI realmente foi um trimestre ruim. Acho que a partir dali, depois que passou esse momento ruim, a expectativa de que as pessoas tinham, de que acho que só a recuperação viria só no segundo semestre, começou a antecipar. Então todo mundo começou a ver que o segundo TRI viria mais forte do que eles tinham na conta, e veio muito forte, veio com o same store super alto, ninguém estava esperando. Então o primeiro TRI já foi uma recuperação relevante em consideração a isso. E eu acho que isso veio fazendo o pessoal olhar de novo para o setor, e ver nessas pessoas que fazem o call mais temático, voltarem para o papel. Mas ao mesmo tempo agora, principalmente nesse terceiro para quarto trimestre, você tem um evento micro, que é a hora da verdade, em que ele vai converter as lojas do Extra e ele vai se provar que aquela alocação de capital não foi necessariamente só um movimento do controlador
de tentar tirar caixa dele de alguma forma. Não foi só um movimento corporativo destruidor de valor, não foi. Então, acho que agora é o momento dele de mostrar que isso gera valor mesmo e de destravar esse valor. Então, ao nosso ver, a ação hoje está perto dos seus R$20. A gente está vendo perto de 15, um pouco acima de 15 vezes esse ano, mais 10 vezes ano que vem. Então, a compressão de múltiplo dele é muito rápida. Você tem as lojas que se maturam muito rápido, né? Até um ponto muito relevante dele, que como ele coloca a expansão marginal dele, tanto lojas orgânicas como as lojas do Oeste, em praças onde o consumidor já conhece a bandeira açaí, e o consumidor já tem enraizado na cabeça dele a percepção de preços, de que o açaí é o melhor lugar, é mais barato do que o supermercado convencional, a loja lá já larga vendendo ali perto dos seus 80% da produtividade de uma loja madura, 75% da loja madura, o que é diferente do atacadão, por exemplo, que é 55%. Então, até por isso, a expectativa é que você tenha um 2023, em que esse parque de lojas convertidas do Extra vá se maturar completamente e gerar resultado em cheio no ano de 2023 e 2024 ainda. Então, a gente tem uma expectativa de um carrego positivo de lucro para esse papel muito relevante operacionalmente. Além disso, a gente vê hoje que o lucro dele está muito comprimido por conta da alavancagem, que ele se alavancou para fazer isso, os juros foi para cima, então tem uma despesa financeira muito onerosa passando na DRE dele. E ele é um exímio gerador de caixa, então a conversão de EBITDA dele em caixa operacional é 90%. Então a expectativa é que ele se desalavanque muito rápido, e isso é geração de lucro, é geração de valor direto. Então acho que tem esses dois ventos a favor, que a gente deve começar a ver mais efeito agora, conforme as conversões terminarem e forem integrando o resultado consolidado de últimos 12 meses, que vão gerar um carrego extremamente positivo, e que na nossa visão não foi integralmente antecipado pelo mercado. Então a gente ainda vê uma opcionalidade muito grande. É aquele ponto que eu comentei, se ficar parado por 6 meses, daqui 6 meses a gente vai ter um papel extremamente barato na nossa mão, que a gente com certeza ia querer ter. Então, acho que a gente está vendo muita assimetria nesse papel. É um pouco disso o nosso call aqui, de por que mesmo depois desse dado, a gente acha que ainda dá para segurar tranquilamente. Agora, você falou que o custo de dívida do DRE está penalizando o ativo, veio na minha cabeça o seguinte: e se o ciclo de juros começa a inverter já no ano que vem, como alguns esperam ali a partir do primeiro tri, isso para esse tipo de ativo, né, no caso de açaí, seria até mais responsivo? Você acha que a descompressão do múltiplo ali, ela acontece de forma mais rápida se tiver esse ciclo de juros virando já no ano que vem? Pensando num múltiplo de curto prazo, o quanto ele seria beneficiado por um corte de juros, eu acredito que sim. Acho que isso viraria lucro direto. Acho que é difícil antever o que a gente vai ver de macroeconomia, de juros, não é o nosso game aqui também. Então, a gente olha mais como de fora, como sensibilidades do que pode acontecer, o que não pode acontecer, onde estaria a nossa simetria ali. E mesmo assim, a gente enxerga que tem assimetria positiva para isso também. Então, ele se beneficiaria nesse múltiplo de curto prazo, até por ser um papel de crescimento e muito crescimento concentrado no curto prazo, sem dúvida. Acho que o que a gente pode ver de corte de juros beneficia bastante no custo de dívida dele. Agora, vamos para a polêmica. Tem que ter. O Braga, que trabalha aí contigo, e que inclusive se auto-intitula analista, né? Então tá aí junto com você. Ele tem, dentre os trades famosos da carreira dele, tem um trade bem clássico, na época que ele estava na XP Asset, do block trade lá que foi feito via varejo, né? Que ficou muito famoso lá, enfim. Que eles foram basicamente tirar lá da mão do Cassino o controle do ativo, né? De via varejo. E ele, conversando com a gente, disse que para açaí ele vê algo muito parecido, né? Que essa história possa se repetir e que inclusive está pingando na tela, mas a Encore ainda não tem o volume suficiente para fazer. Ele queria muito ter, ele falou. Eu queria muito ter para poder fazer, mas como eu não tenho ainda, alguém vai acabar fazendo porque essa peteca tá quicando muito. Eu queria que você explicasse o que é isso, né? E o que isso pode gerar de destravamento de valor pro ativo.
Vamos lá, fechado. Um passo para trás, então, também, explicar um pouco de onde vem esse problema do Casino. O Casino é um varejista francês que está no Brasil aqui desde que comprou o controle do Pão de Açúcar do Abílio Diniz. Tiveram brigas judiciais à época, ali em 2012, perto dali, ele começou, consolidou o controle, tomou ali nos próximos 2 anos. Só que ele tem uma estrutura de holding complexa na França, e por conta dos últimos anos, o que ele teve de operação ruim lá, ele acabou se alavancando muito. Então a gente está falando que hoje o controlador de açaí, o Casino, é um ente alavancado na cadeia, e que desde 2015 tem feito muitos movimentos com o objetivo de desalavancar a cadeia toda. Então, em vez de ser o Empire Builder que ele foi no passado, de entrar no Brasil, ativamente comprar e consolidar, agora ele tem sido um case de desinvestimento para pagar dívida. Nesse sentido, a gente está vendo hoje que ele tem, já tem sido mapeado, inclusive, que ele tem tido alguns riscos maiores de liquidez agora, principalmente em alguns vencimentos de curto prazo. Tem 2 vencimentos relevantes em 2024 e 2025, e ele não, de dívida, e ele não consegue financiá-los com caixa próprio, e não tem conseguido há muito tempo já. Então ele precisa desinvestir. Foi assim já com a Via Varejo, que era um case diferente, porque não era um varejo alimentar, não era o core dele, era literalmente eletrodomésticos, né? Então era mal operado pelo Casino. Nossa, a gente acha que é diferente, a gente acha que ele reconheceu que era melhor operado se deixasse na mão do Belmiro e da diretoria, então acho o ativo está limpo nesse sentido, não tem esqueletos, não tem grandes problemas no balanço, assim, que chamam a atenção, diferente de outros ativos do Casino. Até por isso, a gente acha que ele tendo algum problema de liquidez e tendo imediatismo para receber caixa, ele tem a necessidade de vender participação, seja parcialmente, seja o todo, que acho que ele evitaria, mas vender alguma parte da participação que ele tem em açaí. Dado esse histórico ruim, esses movimentos corporativos duvidosos que ele já fez para desalavancar a holding, a gente entende que o mercado hoje tem bastante preconceito justo e aplica muito desconto em custo de capital, no que seria o custo de cost of equity para uma empresa como essa, por conta do controlador, por conta de um risco de algum dia esse cara decidir fazer alguma coisa que você não concorda e prejudicar o minoritário de alguma forma. E com certeza, a gente tem um dos maiores custos de capital da nossa carteira para sair por conta disso. E acho que e a grande questão agora é que ele precisou, e já sinalizou isso no último mês, que ele está disposto a vender a participação dele para financiar e reduzir um pouco a pressão que ele tem recebido de credores da França. Então ele já sinalizou que vai ter uma secundária agora, que vai vender parte da participação dele. A gente entende que esse movimento vai andar até no médio e longo prazo, em que essa aí vai virar uma true corporation, uma empresa sem controle definido, uma empresa com 100% de ações negociadas a mercado, com o Belmiro, por exemplo, integrando como um chairman e colocando um management abaixo dele, e fica num caso muito parecido com a Renner e o Galó. Então, acho que essa é uma opcionalidade de médio prazo que a gente acha que geraria muito valor, porque se a gente coloca um desconto de custo de capital por conta de controlador, tem um destravamento de valor simples só dele sair de lá. Então, acho que por enquanto ainda é uma primeira sinalização, essa venda parcial, não vai vender o controle ainda, tem uma poison pill nos 25% que impede acionistas de se alinharem e terem uma participação maior que ele para tirar conselho, para trocar. Então, a ideia dele, ele tem 41% da empresa, talvez seja vender no máximo até ficar com 25%, para não ter risco de perder o controle. Mas acho que é uma sinalização muito boa. E a outra sinalização é que ele não está disposto a fazer os movimentos corporativos com açaí. Porque se ele decidiu vender, acho que talvez se ele quisesse mesmo alguma outra sacanagem, ele teria feito. E mais, agora ele aprovou, ele botou uma proposta na Assembleia que a gente acha muito positiva, de convocar uma Assembleia toda vez que tiver transações acima de 100 milhões de reais com partes relacionadas, que saiu ontem, inclusive. Então a gente enxerga que ele tem motivação para fazer essa ação andar, para vender. O que a gente acha que faria a ação andar ainda mais. Então a gente enxerga que tem muito potencial também agora nesse desinvestimento, que não é tão intuitivo, porque geralmente quando você vê uma oferta, você imagina que vai ter uma pressão vendedora sobre o papel,
E nesse caso, a gente acha que essa oferta seria fantástica, que é uma sinalização nesse caminho. Eles já fizeram algumas trocas no conselho, trocaram o vice-presidente, que a gente julgou positivo, tem essa proposta agora de adendo ao estatuto da empresa. Então a gente acha que eles estão caminhando numa direção de diminuir o risco controlador e abrindo espaço para, em algum momento, alguém chegar e querer comprar o controle dele. Se ele está sinalizando que ele está disposto a vender e precisa, não dá para tirar isso da mesa. Mas acho que a principal leitura inicial é essa, um movimento muito grande de tirada desse risco, desse fantasma que sempre existiu em cima desse papel. E isso ao longo do tempo, enquanto ele for fazendo, pode ir destravando o valor, então. Sim, a gente enxerga que sim. A gente enxerga que o grande destravamento vai ser a partir do momento, se ele sinalizasse. Eu acho que isso seria a melhor coisa. Se ele sinalizasse assim, agora a gente vai vender $500 milhões, a nossa ideia era daqui 6 meses ir liquidando o controle. Se ele sinalizasse para o mercado quando aconteceria. Porque senão todo mundo vai ficar pensando, putz, e quando vai acontecer? E se não acontecer, sempre vai ficar esse fantasma de novo. Mas no limite, a gente acha que a notícia já é positiva e a indicação já é positiva. Então, é principalmente isso. E mesmo se não acontecer, continua valendo a pena o case. Isso é uma opcionalidade. Se não acontecer, a gente volta para um mês atrás, quando a gente ainda tinha papel. Então, exatamente, é uma opcionalidade. Muito bom, Igão. Muito bom. Acho que a gente está contemplado aqui com a tese. Muito obrigado por participar aqui com a gente do PQI. Ficou bem claro. E, bom, tá entregue aí a tese de açaí. Explicaram também essa pequena polêmica aí de... O Braga solta a bomba, você vem aqui e explica. Muito bem. É isso que a gente precisa, de gente se complementando aqui. Que só a bomba deixa a gente com dúvida. Muito Exato. bom. Igão, muito obrigado, viu, por participar. Vai voltar mais vezes com certeza aqui. E continuem voando aí na Encore, que vocês estão indo super bem. Os fundos da Encore estão disponíveis na plataforma da XP e da Rico, tá? Também tem versão Previdência. Vai conferir o trabalho deles, eles estão nas redes sociais. Fazem comentário mensal em vídeo, uma das poucas gestoras que eu conheço que fazem. Tem Clube do Livro também, os caras estão em tudo aí. Participa lá que tá demais. Fechou? A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais PQI. Um beijo. Tchau!